Hoje em dia, né, eu falo muito hoje em dia, né? Hoje em dia nós vivemos, por exemplo, em uma era de opiniões, né? Em que todo mundo tem autoridade para opinar sobre algo sem mesmo ter a formação necessária, né? E com isso, né, estamos deixando da era das dúvidas e entrando na era das certezas. É uma coisa muito complicada, porque a certeza idiotiza, né? Enquanto que a dúvida, ela nos deixa agir com mais precaução, né? Então o mundo está crescendo em incertezas e a dúvida ela está sendo colocada como algo totalmente perverso, porque está invadindo uma bolha, né? Estritamente cheia de verdades absolutas, onde que qualquer questionamento, né, põe em xeque essa pseudociência, né? Hoje em dia vivemos uma pseudociência, mas não estritamente no campo da ciência, né? Mas no campo quando opinamos sobre a ciência, porque falamos muito mais daquilo que pensamos do que aquilo que temos certezas. E hoje em dia as pessoas têm mais certezas das sensações que elas têm do que a certeza sobre um fato que acontece. É aquela relação entre linguagem, né? Aquela relação da linguagem que ela é dividida entre referente, símbolo e significado. As pessoas têm muito mais certezas, por exemplo, daquilo que eles sentem acerca do símbolo do que acerca do referente. Porque a realidade é o referente, é aquilo que está apenas no meu campo de visão. E o que eu tenho certeza apenas é que eu interpreto acerca desse símbolo, não o que ele é. Então, é por isso que hoje em dia nós pensamos, né, se ter essa era que a minha verdade é a minha verdade. E ela é indiscutível. Então isso torna o ser humano muito mais inacessível. Então quanto mais idiota ele fica, né, mais inacessível ele se torna. Mas o porquê? Porque a certeza, na maioria das vezes, ela idiotiza as pessoas, né? Então, hoje em dia não há ponderações ou probabilidades ou variáveis acerca de um determinado fenômeno, visto que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, por exemplo, o que pondera é a minha visão sobre a realidade, não como a realidade ela aparece para mim, né? Então verificamos que estamos num mundo muito mais introspectivo. É a relação da pós-verdade, né? Interessante que se as pessoas verificam a realidade de acordo com seus pontos de vista estritamente emocionais, significa que os outros pontos estão totalmente equivocados. É por isso que hoje em dia se combate tanto a lógica, visto que 2 mais 2 é 4, hoje em dia eu posso falar que 2 mais 2 é 5 e se torna totalmente inquestionável. Mas isso, né, se torna inquestionável num campo totalmente dogmático. Então, o idiota ele é um ser totalmente dogmático, porque ele não abre, né, ele não tem um ponto de vista muito amplo, mas muito mais hermético, né, fechado. Então, não há respeito, por exemplo, para uma visão que diverge acerca de determinado ponto. Então hoje verificamos que a verdade não é mais aquilo que se verifica, né? Não se verifica mais pelo fato, é aquilo que é, né? Independente do meu ponto de vista sobre esse objeto, né? Então a verdade hoje ela se concatena muito mais às sensações. É a sensação que eu sinto que afere sobre a realidade. Não importa os fatos, não importa o número, não importa a lógica, não importa os fatores que concatenam, né, para que haja um sentido estritamente lógico, né, e matemático, né, ou então uma sequência totalmente abstrata, aquilo que eu penso, mas sim aquela sensação que eu tenho. Então hoje em dia se afere muito a realidade a essa concepção de sensação, né? Por quê? Porque quando eu verifico no mundo um certo valor subjetivo
quando eu coloco as minhas sensações sobre esse mundo, ele se torna totalmente ideológico. E quando ele fica ideológico, ele se torna totalmente inquestionável. Então o ser humano está se tornando muito mais hermético, muito mais fechado, né? Fechado na sua bolha, do qual que todo tipo de opinião afere a sua integridade. Então você tem que respeitar, hoje em dia, né, a capacidade do ser humano se tornar estritamente um idiota. Então todo mundo tem o seu direito, né, de ser um idiota em si. Todo mundo tem um ponto de idiotice, mas quando você afirma essa idiotice como dogma, né, você está querendo impor a sua idiotice sobre o que o outro aceite. Tem uma frase até de Dostoiévski que diz que pelo fato de darmos, né, vazões aquilo que os idiotas falam, né, os mais sábios vão ter que se apequenar e permitir, né, que os idiotas se agigantem, né, e que hoje estamos vivendo particularmente essa era. Então, se você tem uma lógica, se você tem uma sequência sobre determinados fatos, você tem que se calar, porque se você se calar, você está ferindo o idiota. E tem a frase até de Milor Fernandes, né? Interessante, que ele fala bem assim, que o mundo será dominado pelos idiotas, né? Mas ele será dominado pelos idiotas de acordo com a probabilidade que eles cresçam, né? Que eles crescem muito mais e mais. Porque toda unanimidade, ela tem a tendência de ser burra.